Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar, para mais uma noite de estudos. E para iniciarmos nossas atividades, convido o nosso companheiro José Eustáquio para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento, buscarmos a sintonia com a espiritualidade superior que coordena este trabalho. Vamos estabelecer esta sintonia sentindo que este momento é um momento em que somos convidados a elevar o pensamento em agradecimento por estarmos superando estes contratempos, as dificuldades que têm acontecido no nosso planeta, nos chamando à reflexão. Este momento é um momento de reflexão e percebermos o apoio espiritual não falta, está sempre a nos amparar nos momentos mais difíceis. O apoio espiritual nos chama a esta reflexão para que possamos continuar firmes no propósito de caminhar ao encontro de nós mesmos, ao encontro do nosso Pai Celestial, através das realizações que Ele nos permite. Senhor Jesus, amigos espirituais, sabemos que estais presentes e é por isso que falamos contigo. Muito obrigado por toda esta assistência. E continuamos rogando a Ti o amparo para que venhamos a cumprir com as determinações estabelecidas para cada um de nós e assim darmos continuidade às propostas do Consolador prometido. A doutrina espírita, o Evangelho, iluminando e consolando a todos nós. Te agradecemos por mais hoje, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 19º capítulo, cujo título é Executar Bem, e que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há diversas palestras e diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Inscreva-se, acesse, marque o sininho para ser avisado às novas postagens. E para falar sobre o tema de hoje, executar bem, é com muita alegria que convidamos agora a companheira Ângela Fernandes, que é palestrante espírita e também colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, dona Ângela. Boa noite a todos.
É com muita alegria que eu aqui estou. E hoje, acho que pela primeira vez, eu tenho até que falar isso. A minha filha atendeu o convite e aqui está presente. Agradeço muito a presença. Quando a gente é convidado a fazer, né, um estudo, uma análise do texto, a gente aprende muito. A gente é quem mais aprende, porque a gente tem que buscar muitas informações. Eu gostaria de ser como muitos que chegam aqui e traz uma grande interpretação, que a gente, né, que encanta, que a gente fica assim, ó, que beleza de entendimento. Mas, buscando esse entendimento, sabe, eu encontrei um texto que me ajudou muito para poder falar sobre esse aqui, executar bem. Por que que eu vou trazer este texto? Porque lendo este texto, eu perguntei o seguinte: executar bem. Então, executar é realizar alguma obra que a gente projetou, que já está programada, não é? Não é isso que significa executar? E tem que ser bem executado. Tudo aquilo que nós pegamos para fazer, a gente quer se desincumbir bem, a gente quer realizar bem realizado. Antes desse texto, eu vou falar só um pouquinho desse outro aqui, porque lá fala que para a gente se contentar, e vós se contentar, nós nos contentarmos com aquilo que nos está ordenado. Aí eu me perguntei, não pensais mais do que vos está ordenado, de João Batista. Então, está falando ali que essa advertência é muito preciosa, é muito importante. Mas o que me está ordenado? Eu perguntei, o que eu vou entender? O que está ordenado para mim? O que eu tenho que executar bem? Então, nesse novo texto que você pode colocar, que eu vou ler, eu achei que me respondeu muito bem este questionamento, e é o que eu gostaria de dividir com vocês, tá? Então, nós vamos ler esse texto, para depois fazer o estudo do outro alicerçado neste aqui, né? A jornada redentora. Esse texto, gente, está no livro Jesus no Lar, acho que a maioria de vocês deve conhecer, né? Aberta a doce conversação da noite em torno da boa nova, a esposa de Zebedeu perguntou ao reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da cidade santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurasse impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações,
trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor que, durante 5 anos sucessivos, o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tanta bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e cessuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Hoje, depois disso, eu posso juntar meu livrinho, botar debaixo do braço e ir embora, não posso? Eu acho que foi esse texto aqui é lindíssimo. Todos os textos são lindíssimos, né? Mas nós vamos voltar lá agora, no nosso texto. Nós vamos reler esse texto, né?
tendo a esse outro texto como alicerce, que vai nos ajudar muitíssimo a compreender essa outra mensagem, não é? Porque Emmanuel, ele retira do Evangelho um versículo. Porque quando a gente lê o Evangelho, eu, pelo menos, viu, gente, na minha santa pequenez de entendimento, eu leio o Evangelho, eu fico imaginando naquele tempo, para quem que estava sendo falado, né? Mas Emmanuel colocou aqui, quando ele coloca esses estudos que ele traz, esses textos, ele retira de lá, e é lógico que ele fala onde que está localizado, mas é para a gente trazer para a gente localizar no hoje, na nossa vida de hoje. O que isso quer dizer para mim hoje? Qual a mensagem que me traz hoje? Então, porque o Evangelho é para todos os tempos. O Evangelho é para a eternidade. Então, nós ainda temos muito que aprender, muito que estudar. Então, ali, né, agora, nós entendemos, né, dessa advertência de João, né, para a massa inquieta, é porque é mesmo muito importante. Nós estamos buscando executar bem. O que nos está ordenado, né, é a construção do reino divino. E isso é construído na nossa caminhada terrestre, né? E ali ele está nos dizendo que existem sentimentos e atitudes que não podem fazer parte dessa nossa caminhada, porque nos retardam, né? A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações. Quem está ansioso, é lógico, a gente está sempre ansioso por conseguir alguma coisa, mas se eu não me preparar, eu vou ser precipitado, tomar atitudes impensadas, que não vão me deixar concluir aquilo que eu necessito. Então, vamos pensar naquele jovem corajoso, paciente. Se ele escutasse, como todos escutaram, né, a explicação lá daquela pessoa da própria raça, quer dizer, que é uma pessoa que eles podiam confiar, né? Eles podiam confiar. E ele deu essa explicação. Ele se interessou, os outros se interessaram, mas acharam que era impossível pela condição deles. Mas ele lhes disse o quê? Não. Tem condição, sim. Mas se vocês se submeterem a certos, né, a certa disciplina, a certa conduta, é possível, não é? Então, não adiantaria. Ali ele estava condenando a ansiedade e a precipitação. Por quê? Adiantaria o jovem ser precipitado e falar, não, mas se você sabe o caminho, então você me leva. Você pode me levar. Mas ele não estaria vendo, o que adiantaria ele ser levado ao local, ao Monte Sião, como que ele ia adorar, como que ele ia entender a grandeza divina? Né? Ele não estava enxergando. Então, existia um trabalho a ser feito. Pode passar lá. Aí vem, toda atividade edificante reclama entendimento. Não foi isso que o jovem fez? Ele entendeu o recado que havia sido dado a ele, para que ele conseguisse realizar esse intento dele, essa vontade, né, esse sonho. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Olha para você ver. Não foi isso que foi dito para o jovem? Não desanimou um próprio da raça, que era uma pessoa com mais conhecimento, com mais luz, que nós podemos, né, comparar Jesus, porque Jesus veio nos falar sobre isso, né? Jesus veio nos tirar da cegueira espiritual, para que a gente possa nos elevar, subir ao Monte Sião, para compreendermos a grandeza divina, não é assim? Então, mas ele não diminuiu a iniciativa do jovem. Ele também não falou, não, vocês são cegos. O jovem é de todos que estava lá, falando, vocês são cegos, vocês nunca vão poder saber. Ele não, ele falou, vocês têm condição.
Vamos agir? Existe um caminho. Mas a maioria não quis, somente um jovem se interessou e falou: não, eu vou me submeter. Eu vou me submeter a este caminho, eu vou obedecer aceitar essa disciplina, trabalhar em mim mesmo aquilo que for necessário para que eu consiga realizar, né? Então, quer dizer, ele se deu tempo, ele não queria falar, mas eu quero agora, eu preciso agora. Não, era uma realização prematura, ele ainda não estava preparado para ver. Ele precisava de passar pelo processo de disciplina, de reforma íntima, né? Porque aqui quando fala, né, que ele saiu das trevas, ele foi corajoso e se submeteu às disciplinas. Ele saiu daquela treva de comportamentos errôneos, indisciplinados. Ele trabalhou em si a melhor condição. Ele fez isso, ele não quis, né? Ele não foi em busca de uma coisa que ele ainda não estava preparado. Seria uma realização prematura, a qual ele não saberia admirar com a devida clareza, porque ele ainda poderia estar vendo, mas ainda não tinha desenvolvido a visão interna, que é o que nós precisamos de ter olhos de ver. Eu sempre achei muito interessante no Evangelho, né, aqueles que têm ouvidos de ouvir, aqueles que têm olhos de ver, porque muitos veem, mas não enxergam, muitos ouvem, mas não escutam. Eu ficava buscando entender isso, e é isso que a gente não escuta, como espírito eterno que nós somos, né? Porque então a gente desperdiça a oportunidade de trabalho. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais, sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram do mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito eterno. Então, gente, essa é uma realidade muito grande. Quando nós despertamos, né, que nós estamos, todos nós que estamos aqui, ou na igreja católica, evangélica, todos são evangélicos, nós todos somos evangélicos, nós estamos buscando entender o Evangelho. Mas ler o Evangelho é diferente do que estudar o Evangelho para vivenciar o Evangelho. Isso é diferente, vivenciar o Evangelho. O que o nosso companheiro fez? Depois que ele se sentiu preparado, né, passou pelo processo disciplinar, de conhecimento, de tudo, ele falou: não, agora eu estou preparado, agora eu vou para o caminho. Agora eu vou. Né, eu vou buscar, vou atrás do meu objetivo. Não é? Ele estava se sentindo preparado. Muitas vezes, gente, nós nos filiamos a uma religião e já achamos que sabemos tudo e começamos a pensar assim que, olha, fulano precisa disso. Ora, Beltrano precisa disso, meu irmão, meu filho, meu cunhado, já precisa disso. Mas é para mim. Tudo que eu estou pegando é para mim. Na hora que ele decidiu a sua caminhada, que o jovem decidiu a caminhada, ele não falou assim: vem cá, meu amigo, agora vem cá me mostrar o caminho, vem cá me falar mais, né? Me explicar mais. Ele não exigiu mais mensagens. Ele se preparou e ele foi caminhar. Ele foi caminhar. Porque se nós observarmos, a nossa caminhada é individual. Ele deixou atrás de si aqueles que não acreditaram e que não quiseram se submeter ao mesmo processo de preparo que ele. Então, ele seguiu adiante. Ele foi caminhar. É o que está falando ali, né? Que a gente fica, em vez de seguir,
Nós já temos mensagem. O Evangelho é uma mensagem que contém toda a obra que é feita, ela é tirada de onde, gente? Do Evangelho. Basta dizer que esses livros do Emmanuel, cada capítulo é um versículo de um capítulo imenso que está lá no Evangelho, ele tira uma lição imensa dali. Então, a gente já tem mensagem suficiente, mas a gente ainda quer mais revelação, porque ainda não está satisfeito, porque ainda não dá conta, porque não dá conta de seguir. Não, então eu quero uma outra mensagem que facilita a minha caminhada. Não, eu preciso, isso aqui eu não dou conta ainda não, isso aqui não é para mim não. Eu não preguei Jesus na cruz. Gente, minha vida está difícil demais, o que é isso? Por que comigo? Aí o Chico teve uma pessoa que reclamou com ele das dificuldades, ele falou, mas por que comigo? O Chico perguntou e falou, e por que não com você? Tem uma razão de ser. As situações que a gente atravessa são situações perfeitamente possíveis de ser assimiladas, resolvidas ou contornadas. Porque se assim não fosse, Deus não seria um Pai justo, porque estaria nos encaminhando situações das quais nós não saberíamos sair, nós não encontraríamos a resposta, mas nos confundiriam. E ao contrário, a cada vicissitude da vida, a gente sai dela mais sábio, mais experiente. Não vou dizer tão sábio, mas pelo menos mais experiente, com certeza. Aí você pensa assim, tá. Agora eu já não faço mais daquela forma, porque eu encontrei uma forma melhor. Porque eu falo sempre assim que a palavra erro é muito positiva. Quando eu vejo que eu estou no erro, é porque eu já descobri a forma certa de fazer. Porque eu estou errado. Então, porque tem outra forma, e é dessa forma que é melhor. Não é? O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnado ou desencarnado, é lei soberana. Qual é essa lei soberana, gente, para encarnado ou desencarnado? Existe um determinismo divino que rege toda a criação divina. Nós somos criados, simples e ignorantes, para que na nossa caminhada nós vamos executando bem as nossas tarefas e chegamos à perfeição. Esta é a lei soberana para a alma encarnada ou desencarnada. Porque o progresso, o aprendizado, a perfeição é infinita. É infinita. Jesus não disse que meu pai trabalha até hoje? Ele também. Jesus nunca se disse o topo do mundo, o mais sábio. Não, ele se dizia mestre. E só é mestre quem já foi aprendiz, não é? Mas ele sempre colocava o Pai e a vontade do Pai acima da dele. É pelo Pai que ele estava aqui, cumprindo a vontade do Pai. Que é o Pai que é o nosso bem, o Pai que é a nossa perfeição. Saímos dos braços do Pai, simples e ignorantes, para retornarmos ao braço do Pai como colaborador, como co-criador de todas as obras do universo. É esse o nosso destino. É essa a lei soberana que rege os nossos destinos. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhe aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. Gente, é muito bonito, é muito bom a gente escutar boas coisas, boas palavras, A gente sai fortalecido, a gente sai feliz quando a gente escuta palavras de estímulo, palavras de esclarecimento, Convite ao bem, a gente está disposto. Mas não podemos ficar só na palavra. Não podemos falar assim, eu frequento tal segmento religioso, eu estou protegido.
Eu sou privilegiado. É assim que funciona? Não. Isso é inútil se nós não nos dispusermos a vivenciar tudo aquilo que a gente vem recebendo, porque todas as religiões pregam o bem, pregam o amor, né? Pregam o respeito. Então, se nós não nos dispusermos a vivenciar, não adianta só escutar, não. Não adianta. E é difícil, viu, gente? Eu acho que é difícil. Eu digo, né, porque todos nós passamos por situações nas quais muitas vezes a gente se decepciona consigo mesmo, fala assim, puxa, mas eu achei que eu já não tinha mais esse sentimento. Eu achei que eu já não seria mais tocado por essa raiva, ou por esse ciúme, ou por essa ambição, ou por esse desgosto. Muitas vezes, a gente passa por situações que fala assim, meu Deus, mas não é possível. A gente fica até assim, um pouquinho brigado com Deus. Eu já vi. Eu já fiquei muito antes da doutrina espírita. Antes de entender a bondade divina. Antes de entender que Deus, Ele não vai fazer por mim aquilo que é uma atitude, uma obrigação, uma responsabilidade minha. Quando eu entendi isso, eu achei maravilhoso, acho maravilhoso. Porque pensa bem, eu na minha infantilidade, eu pensava assim, meu Deus do céu, por que Deus não criou todo mundo perfeito igual Jesus? Todo mundo fazia milagre, né? Por que não criou? Criou só Jesus. Na minha infantilidade, que já vai longe, viu, gente? Mas é por quê? Isso é bondade divina. Bondade divina. Porque se Ele fizesse por nós, né? Se Ele nos transformasse em seres perfeitos, Ele seria perfeito, continuaria na sua perfeição. Mas se nós seríamos inúteis, porque a gente não teria realizado nada. Seríamos perfeitos porque Ele nos fez perfeito. Mas eu não construí nada. Não é assim? É o Pai. Ele quer que o filho aprenda. Caminhe com suas próprias pernas. Tire suas próprias conclusões. Renove seus pensamentos. Construa o reino divino para que aí Deus possa reinar. E Deus reina através de suas soberanas leis que nos regem e nos protegem. Nós só somos infelizes quando nós agredimos, infringimos a lei divina. Quando nós deixamos de cumpri-la. Lei de amor, justiça e caridade. Mas é muito para a gente cumprir ainda, não é? Nós podemos dizer que nós já fazemos, nós estamos buscando, em todos nós que estamos aqui, abençoados sejam. Por quê? Porque todos nós estamos no caminho. E a nossa caminhada é cheia de desafios. Nessa leitura aqui, quando fala dos desafios que o jovem passou, ele se revoltou, teve essa fala aqui, ele se submeteu. E ele se submetendo, fazendo o melhor que estava ao alcance dele, ele conseguiu a sua liberdade, ele exemplificou, ele plantou o amor no coração de um malfeitor que o escravizou. Não fala aqui que ele se revoltou. Ele trabalhou doando o melhor de si, e esse melhor de si, o melhor que ele deu, ajudou a transformar aquele malfeitor. Tanto que ele não foi capaz de mantê-lo prisioneiro, de mantê-lo escravizado. Ele o libertou. Depois ele caminha, ele não desistiu, porque podia falar, não, está doido, está muito difícil, não quero saber disso não, vou para lá, para aquele lugar mesmo, onde eu ficava lá, não tinha problema nenhum, não quero não, isso não existe. Não, ele acreditou, ele seguiu adiante, perseverança, ele seguiu adiante. Mas aí, no caminho, ele foi pregando, ele foi ajudando a todos com quem ele cruzava.
até chegar num vilarejo aonde ele foi preso como sendo um criminoso. E ele vendo, ele ainda fala aqui que eu acho aqui interessante, vou ler aqui, ó, onde ele foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Nada fez com que ele desistisse, tá? Olha ali. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Ele entendeu que ele tinha um serviço. Ele entendeu que naquela caminhada, aqueles percalços, aquelas vicissitudes, aqueles desafios não poderiam detê-lo. Ele tinha um objetivo. Ele acreditou naquele objetivo, porque ele foi obtendo respostas. Primeiro, quando ele se preparou, quando ele mudou seu comportamento, se disciplinou, ele alcançou a visão. É o que nós precisamos de alcançar também, a visão que nos faça enxergar aonde que eu devo ir e me encorajar para a minha caminhada. Ele não desistiu, embora tudo que ele passou. Aqui não está dizendo de facilidades, não. Aqui não está dizendo de milagres, não. Aqui está dizendo de quê, gente? O que essa mensagem traz? Está falando de quê? De conquistas. De conquistas. Primeiro, a vitória sobre si mesmo, sobre a sua própria inferioridade. E segundo, de conquistas. Ele foi conquistando a sua liberdade, ele foi conquistando a sua força, mas plantando amor. Não foi com egoísmo, não foi com inveja, não foi com revolta. Ele veio plantando bem por onde ele passou. Não deixou-se abalar pelas dificuldades. E demorou muito. Aqui Jesus colocou o tempo, né, gente? Que ele falou que ele demorou 20 anos para conseguir. Mas a gente sabe que isso tomara que se aplicasse a nós, né? Que depois de 20 anos a gente tivesse, né, todo assim, né, bem elevado, mas, né, já cheguei aos 68, ainda não estou, não. Então, nem sei se eu vou ter mais 20 ainda para poder conquistar isso aqui. E também não sei se eu vou ter toda essa dedicação, toda essa coragem, toda essa iniciativa que esse jovem demonstra. Mas eu não vou desistir, porque o que me está ordenado. Eu não estou pedindo mais do que o que me está ordenado. Que eu estou trabalhando, eu estou na terraplanagem do solo do coração para poder construir o reino divino, né? Mas meu objetivo é esse, eu não vou desistir. E o objetivo, eu acredito que de todos nós que aqui estamos. Não é? Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Olha para você ver, Jesus também não está nos cobrando um salto. Se nós quisermos dar este salto, depende de nós. Se eu vou ter força suficiente, eu posso dar este salto no bem. Que bom se a gente pudesse. Né? Mas eu acredito que todos nós que aqui estamos, se refletirmos, né, anteriormente da doutrina espírita e se prestarmos atenção agora, nós vamos entender, né, que nós já caminhamos. É dentro das nossas possibilidades, é o que está falando ali, né? A ordenação do Senhor cada dia e executá-la bem, do melhor modo. Que nós possamos, gente, né, sair dessa condição de cegueira espiritual, enxergarmos cada vez com mais amplitude as nossas tarefas. O que nós podemos realizar no nosso dia a dia? Nossas palavras, nós temos instrumentos de trabalho. Palavra, como que a palavra é importante? A palavra edifica, não é? Mas a palavra destrói também.
A palavra leva para o mau caminho. Então, vamos buscar usar as ferramentas que Deus nos deu. Todos nós aqui temos as ferramentas que Deus nos deu para o bem, para construir o bem. E não adianta, isso é preciso se conscientizar, vai aclarar a nossa visão. Eu não construo bem dentro do outro, se eu não construir dentro de mim. Ninguém dá daquilo que não tem. Eu só posso doar aquilo que eu tenho. Então, eu não posso construir o bem para o outro. Eu não posso melhorar o outro por mais que eu queira. Eu posso auxiliar? Posso, é dever, aliás, eu não posso, não. Devo. Devo de auxiliar com todas as minhas forças. Muito embora, às vezes, gente, aqui, ó. Vou tornar a ler um outro pedacinho que eu achei lindo. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então, gente, é isso que é importante para nós. É sermos seguros na nossa caminhada. Não vamos nos deixar deter pelo aprendizado, porque todos os desafios que nós enfrentamos, não é porque Deus quer te mandar um desafio, não. É você mesmo que necessita, a sua condição espiritual necessita daquele desafio para que você possa desenvolver mais as suas habilidades, as suas potências espirituais. Porque nós temos todos os germes divinos da perfeição, porque somos filhos de Deus, herdeiros da imortalidade, destinados à perfeição. E isso nós não mudaremos. Pode ser o maior criminoso, pode ser o ser mais vil, mas ele é um filho de Deus, que tem dentro de si potencialidades divinas, que ele ainda não acreditou para desenvolver. Ele não acreditou. Achou muito difícil, não dou conta não, vai ficar assim mesmo. Mas um dia haverá de ter essa necessidade, porque a lei do progresso é divina, e lei divina se cumpre, queira eu ou não, acredite ou não. Não é porque eu não acredito que não vai acontecer, vai acontecer. Todos nós vamos progredir, estamos progredindo. A força que mantém aquele que está no caminho do mal é a mesma força que ele vai empregar para mudar de caminho. Ele tem força, ele só não sabe empregar. Mas essa mesma força é que vai tirar ele do caminho do erro, do caminho da cegueira espiritual, né? Do caminho da cegueira da treva, né? Da inferioridade, para a luz do conhecimento, para a busca do progresso, para a busca da elevação espiritual. Isto está dentro de nós. Todos nós que estamos aqui estamos buscando reconhecer isso. Não é só filiar a religião. Que religião maravilhosa. Não. Que texto bonito. Mas de nada adianta se eu não praticar. Se eu não colocar dentro de mim. De nada adianta. Então, o que nós pedimos ao Pai, em todos os momentos, é força, coragem, fé, perseverança, para seguirmos na nossa caminhada. Essa é a jornada redentora.
Essa é a jornada que nos conduz ao reino celestial. E é o que eu desejo para todos vocês, que com as bênçãos do nosso Pai Celestial recebamos todo o nosso aprendizado com amor. Porque Jesus disse, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não disse que ele vai tirar o fardo de nossas costas, nem o jugo que nos conduz ao caminho. Ele disse que ele vai ajudar, que ele vai aliviar, para tornar mais leve a nossa caminhada. E eu espero ter trago uma contribuição, né, para o entendimento, para a aceitação, para a resignação de tudo aquilo que nós vamos, né, encontrar pela nossa jornada. Que tudo vem, em tudo dai graças, porque tudo vem para que nós sejamos melhores. Amanhã é outro dia, e com certeza amanhã é o melhor. Hoje é o nosso melhor dia, mas quando chegar amanhã vai ser hoje o nosso melhor dia, sempre. É um presente divino. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e muito obrigado por terem me dado a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.